Justamente por isso, nunca foi um sonho ter o meu negócio, ser dona do meu negócio. E eu estava acomodada, no regime CLT, né? O hobby e o gosto pela fotografia que acompanhou Ariane desde a infância se materializou em um negócio dos sonhos para esta empreendedora. Especializada em fotos infantis, Ariane teve coragem de deixar a CLT e investir numa carreira nova, num empreendimento em que pudesse dar vazão à sua criatividade e também lhe trazer renda financeira. Ela garante que fez a escolha certa. Vamos acompanhar essa história inspiradora? Meu nome é Ariane Lealdine Fontana, eu tenho 36 anos, sou fotógrafa atualmente, tenho a formação em administração de empresas e segui a carreira como fotógrafa desde março de 2015. Eu não escolhi a fotografia me escolheu, né? Eu fiz o curso de fotografia, me interessou por hobby. Eu sempre gostei de fotografia, sempre amei ver fotos antigas, ver parentes que eu não conhecia, e comprei uma câmera semi-profissional e comecei a me interessar em seguir perfis de fotógrafos e tal, e queria saber o que eles faziam para chegar naquele resultado. Acabei comprando alguns cursos online, gostei da ideia, tive uma noção de como mexer com a câmera e pesquisei professores de fotografia aqui na minha cidade, em Jundiaí. E comecei um curso por puro hobby. Tinha, né, um filho pequeno na época que era criança, eu queria fazer um registro, né, da vida dele, e foi totalmente assim o acaso. Os amigos começaram a me chamar, eu comecei a ter bons resultados e aí foram me indicando. Eu resolvi criar um perfil profissional, né, uma página para mostrar meu trabalho exclusivamente. E aí fluiu, né? As coisas foram acontecendo, eu saí, me desliguei da empresa onde eu trabalhava e me dediquei à fotografia em tempo integral, 100%. No curso de fotografia, o professor levava a gente para fazer eventos, até pra gente criar um foco, porque muitas pessoas estavam fazendo o curso com a intenção de trabalhar, apesar de não ser meu foco na época. Eu achei importante acompanhar a turma, então ele levou a gente para fazer casamentos, levou a gente para fazer batizado, então fotografar em estúdio, né? De cara me identifiquei em trabalhar com retrato de crianças e família. Porque pensei também que eu podia acompanhar o crescimento deles, que é uma coisa que me motiva muito. Comecei a fotografar amigos, então quando eu comecei a postar, dividir em rede social, né, no meu perfil pessoal, o que eu tava fazendo, o curso e tal, as pessoas começaram, poxa, vai lá, faz umas fotos do aniversário da minha filha, vou te indicar pra uma amiga, e aí as pessoas começaram a entrar em contato. Eu criei um network com um grupo de mães empreendedoras que tinha na cidade, então aquilo também deu um empurrão pra eu começar. Então eu comecei assim, quando eu me dei conta, eu já estava trabalhando como fotógrafa e eu precisava organizar o meu negócio, precisava tratar ele como um trabalho mesmo. Então foi quando eu abri o MEI e decidi, bom, agora então eu vou estruturar, eu vou ter que ter uma embalagem, eu vou ter que ter uma logomarca, né, vou ter que ter um perfil profissional. Em março de 2015 foi o mês que eu estava com 4 trabalhos agendados. E aí eu falei, não, isso aqui já não é mais uma coisa casual, isso tá sendo um trabalho, tá sendo uma oportunidade de renda. A CLT dá aquela segurança pra gente de ter um salário fixo, de ter as suas férias, seu 13º. Querendo ou não, é uma estabilidade financeira que te acomoda. E eu me preocupava muito com isso, tive muito medo quando eu comecei. Justamente por isso, nunca foi um sonho ter o meu negócio, ser dona do meu negócio. E eu estava acomodada no regime CLT, né? E ainda hoje bate medo, por quê? Um pouco antes da pandemia, em 2020, eu estava vendo uma sala comercial para alugar. Meu intuito era montar um estúdio, que na hora ociosa que eu não estivesse atendendo o cliente, eu poderia ficar no escritório trabalhando, né? Para não estar em casa. E aí veio pandemia, eu tinha acabado de investir em equipamentos, eu tinha comprado uma câmera nova, um flash novo, tinha financiado essas coisas e já tinha anunciado para os clientes que eu teria esse espaço.
Então me bateu um medo muito grande, porque eu falei, poxa, e agora? Depois do primeiro semestre, que as coisas estavam mais assim, né, tranquilas, as pessoas começaram a me procurar. E aí eu não vou fazer festa, mas eu queria fazer um ensaio para registrar o aniversário da minha filha. Você tem aquela sala lá que você comentou? Como que a gente vai fazer e tal? E aí foi mais uma vez a vida me deu um empurrão. E eu falei, bom, eu vou ter que arrumar essa sala. Não posso alugar agora um espaço comercial, então eu resolvi montar essa sala aqui na minha casa. De administração me deu um alicerce de como estruturar mesmo o negócio, né? De ter a visão de uma empresa separada da pessoa física, né? Como eu tenho essa base de administração, eu sempre separei dinheiro de conta física da PJ. Então eu estipulei sim pro Labore. Eu falei, bom, isso eu preciso pra me manter. E isso daqui, o que der de lucro agora, eu vou reinvestir na empresa. Então, no início, eu precisei comprar muita coisa além de equipamento, né? Os equipamentos já são caros, as câmeras não são baratas, as lentes não são baratas, tem a questão de iluminação. Como eu comecei com um nicho infantil, né, principalmente infantil, vão tendo demandas. Então eu oferecia foto de aniversário e a mãe queria um ensaio. Então eu precisava ter o equipamento para ter esse suporte do estúdio, para fazer a foto desse ensaio. Eu precisava ter o equipamento para fazer o evento, que são coisas diferentes. Eu precisei criar um acervo de cenários. Eu digo que se você não tem mesmo o famoso pé de meia, né? Se você não se prepara pra andar sozinha, né? Pra não depender mais da CLT, é praticamente impossível. Porque os primeiros meses, como eu disse, você precisa ter um caixa pra comprar, pra investir no seu negócio, né? No começo eu tive um contador pra me auxiliar e depois eu consegui fazer essa parte sozinha, né? O MEI te obriga a prestar uma espécie de imposto de renda, a declaração anual que eles chamam. E então a gente faz uma vez por ano e eu mantenho sozinho o balanço da empresa mensalmente. Então eu dou entrada, dou as saídas, eu emito nota fiscal para a empresa quando é preciso. Eu já fiz eventos para empresas que eu precisei emitir nota. Então hoje em dia eu sozinha cuido dessa parte financeira de retribuir o lucro que a empresa me dá. Eu estava trabalhando numa empresa até agosto de 2014. E aí essa empresa foi vendida e os donos fizeram proposta. Quem quisesse permanecer seria demitido do antigo, né, CNPJ para ser contratado no novo. E quem não quisesse ia se desligar, né, como os outros e tudo bem. E aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, eu já estava fazendo alguns trabalhos como fotografia e falei, agora é a hora, né? Eu nunca tive a intenção, mas se for para eu sair agora, eu vou receber um dinheiro, né, de fundo de garantia e tudo mais, porque eles demitiram a gente. Então eu tinha esse capital, né, de fundo de garantia, de férias e coisas acumuladas, e foi o dinheiro que eu usei para comprar minha primeira câmera, minha primeira lente, meu primeiro flash. Depois eu tinha uma reserva de emergência para me manter por 6 meses, com contas básicas que eu tinha na casa. A fotografia tem um valor especial para mim, porque eu perdi os meus avós paternos muito cedo. Então, desde pequenininha, minha mãe tinha o costume de mostrar em fotografia. Olha, a vovó, a mãe do papai, esse aqui é o papai do papai, né? Ó, esse daqui é seu primo que mora longe, que a gente já não vê há um tempo. Então, eu sempre tive vontade. Vira e mexe, eu lembrava, poxa, aquela caixa de foto, e queria ir lá mexer. Então, minha mãe também sempre foi muito cuidadosa com álbuns e tal, então eu tinha foto do batizado, tinha foto dos primeiros aniversários, eu achava aquilo o máximo. Na adolescência, eu comecei a cultivar esse hábito de montar álbuns, né? Então eu fazia excursão com a escola, eu queria que a minha mãe fosse lá revelar, ainda era máquina de filme e tal, às vezes as fotos ficavam horríveis. E quando meu filho nasceu também, eu fiz questão de comprar uma câmera pequenininha, tava no início daquelas câmeras digitais.
Então eu fiz questão, comprei, montei o álbum dele todinho. Então nem tinha, foi muito intuitivo. Na época não se tinha esse cuidado que se tem hoje em dia de fazer o mêsversário dos bebês, né? Fotografar a festa era menos usual isso. E eu acho que a fotografia ela é um registro da história mesmo, né? A gente tá eternizando momentos ali que serão muito valiosos no futuro, né? Então, pelo menos uma vez por ano, eu faço um bom curso de um profissional que eu admiro, que eu sei que o cara tá num patamar, assim, que um dia eu quero chegar. Eu sempre gostei de fotografar pessoas. E quando criança, eu tinha sonho de ser professora. Então, aquela pergunta que fazem pra criança: o que você quer ser quando crescer? Eu queria ser professora. E eu mantive isso até os meus 17 anos. E eu tinha ideia de fazer... Eu terminei o colégio, entrei na faculdade de pedagogia, mas aí eu engravidei, eu tive que parar, né, pra cuidar do meu filho. E quando eu voltei, aí eu já estava trabalhando numa empresa e aí a vida tomou outro rumo, mas eu sempre gostei de criança. Então eu acho que isso é um fator primordial para quem gosta de fotografar crianças. Você tem que se identificar, você tem que saber o tempo delas, né? Eu acho que a fotografia de bebês e de crianças tem que ser algo muito espontâneo. A fotografia de recém-nascido é muito difícil, mas foi um desafio para mim, né? Eu olhava aquilo e achava lindo, né? Aquelas poses e tal. Então eu sempre fui curiosa. Como será que ela fez isso? Como que ela conseguiu colocar o bebê nessa posição? Então a curiosidade sempre me impulsionou a procurar respostas, né? E eu queria saber qual era a técnica e tal, então eu fiz um curso com uma fotógrafa já renomada em São Paulo, de fotografia newborn, que é de recém-nascido. E me encantei, assim, é uma delícia, né? Você aprender a lidar com aquele bebezinho tão pequenininho. Eu já fotografei bebê com 6 dias de vida, né? Então você tem que ter todo um cuidado, saber onde pega, né? Temperatura do ambiente, porque geralmente os bebês ficam sem roupa, né? Saber lidar com a ansiedade dos pais, isso é muito importante, porque o bebezinho, ele pega muita energia, né, do que tá ao redor. Eu trabalho 100% sozinho, então eu faço todas as etapas do negócio. Eu que respondo o cliente no WhatsApp, em rede social, por telefone, passo orçamento, dando certo, fechando, eu que preencho o contrato, eu que envio o e-mail, eu que controlo a forma de pagamento, se o cliente pagou, se o cliente não pagou. Então, tudo tem que ser muito bem controlado em planilha, tudo anotado em agenda para não perder nada. Graças a Deus eu nunca perdi data de evento, horário de evento. Tomo muito cuidado com isso, sou super organizada nessa parte. Eu vou até o evento, fotografo, faço meu trabalho, volto para casa, backup de fotos, descarrego o cartão imediatamente, vai pro computador, vai para HD. Então, tudo eu que cuido. Hora de edição, eu que faço a edição, eu que seleciono foto, eu que salvo em pendrive, eu que cuido da embalagem, eu que cuido da entrega, que negocio a entrega. Então, sou 100% eu. Eu tenho evento todo final de semana, praticamente. Praticamente não. Agora, de janeiro pra cá, que as coisas voltaram ao normal, que os buffets puderam reabrir e tal, eu tenho tido evento todo final de semana. Então, muitas vezes eu tenho evento sexta, sábado e domingo. É puxado, não é fácil. Eu também tenho a minha vida particular, né? Não é só a vida profissional. As pessoas acham que você tá em casa tranquila. Ah, ela é autônoma, agora ela faz o horário dela, ela se vira, e não é bem assim que funciona, né? Como eu disse, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande em separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, eu tenho meu horário para trabalhar. Quando eu tenho evento final de semana, durante a semana é edição.
Então, tem os dias da semana, pelo menos 3 vezes na semana, eu preciso trabalhar com edição para eu não me perder. Depois eu preciso encaixar os ensaios que aparecem no meio da semana. Então, pelo menos 3 horas, o dia que eu tenho ensaio na semana, são 3 horas que eu preciso me dedicar a este ensaio, que é o tempo que eu tenho para preparar, higienizar o ambiente, montar o cenário, receber o cliente e depois desmontar tudo e guardar. Eu não posso marcar mais que 2 ensaios durante a semana, porque 3 dias eu uso para edição, 2 então eu uso para fazer ensaios avulsos, encaixar ensaio de acompanhamento mensal dos bebês. Tenho feito bastante retrato para perfil profissional, para currículo. O período da manhã, eu começo por volta das 8, 8h30 a trabalhar com edição. Então eu fico até 11h30, eu tenho aí umas 3, 4 horas por dia no período da manhã que eu uso para fazer as edições. Período da tarde, eu uso muito para preencher contrato, enviar e-mail, controlar pagamento, falar com o cliente, conversar com o cliente, tirar dúvida, agendar. Tem os bebês que são fixos, que eu faço todo mês, o acompanhamento mensal. Então, eu cuido da agenda. Você tem que ter um bom cartão de visitas, tá? Hoje eu tenho um site, que eu tenho o meu portfólio lá. Eu tenho as redes sociais, que são importantíssimas para divulgar o negócio, porque eu acho que é a maneira mais fácil que as pessoas têm acesso, né, até você para te conhecer. Mas o grande assim, potencial é indicação. Eu recebo muitos clientes através de trabalhos que eu já fiz, a pessoa estava no evento, me viu trabalhando, gostou, às vezes muitas me pedem o cartão ali na hora mesmo. Eu tenho a página profissional no Instagram, no Facebook, né, do mesmo grupo. Eu tenho o meu site, que eu mantenho um portfólio lá, que eu acho interessante também para as pessoas pesquisarem, porque fica mais fechado, né? Eu quero para festa de aniversário, então lá tem uma aba, a pessoa vai lá olhar o que interessa para ela. Vou começar a montar agora o cenário de fundo do mar. Eu começo sempre pelo plano de fundo, né? Pelo tecido que vai no fundo. Então vamos lá. Eu uso esse suporte, que é próprio já para fundo infinito. Prender o tecido, eu uso esses clips prendedores. O material do tecido é uma lycra, o que ajuda a não amassar e ele fica bem esticadinho. Então a ideia é que não fique nada repuxado. Fundo posicionado, agora eu vou montar o chão do cenário. Nós escolhemos o tema de fundo do mar porque a Sara é uma cliente que eu fiz todo o acompanhamento do primeiro ano e ela tá fazendo 2 aninhos agora. E o tema do aniversário vai ser Pequena Sereia. Então nós escolhemos um tema para ter uma relação, né, com o ensaio. E agora eu vou posicionando os elementos para compor o cenário de uma forma que eu perceba que ela vai se encaixar aqui depois. Então aqui eu já vou montando, imaginando a posição que eu vou querer que a criança fique para posicionar inclusive a luz do flash que eu preciso. E é importante dizer também que as crianças precisam ter liberdade para brincar. Então no cenário não pode ter nada que quebre, nada que a criança possa engolir facilmente. Então a gente toma cuidado para ser objetos que elas possam tocar, né, se entrosar. Então tudo aqui elas podem mexer, porque criança tem curiosidade, né? Principalmente algo que não é delas, é algo novo, com certeza elas vão mexer. E a ideia é essa mesmo, que elas interajam com o cenário, né? Então agora eu vou posicionar a luz de uma maneira que eu sei que eu quero que a criança fique na cena. Então aqui eu vou usar 2 fontes de luz indiretas, né, na lateral. Eu acho que vai funcionar bem, vou fazer um teste. Aí essa tocha é uma tocha mais de preenchimento, eu vou usar ela com uma sombrinha simples.
tá? Só para não ter sombra no fundo. Vai ser uma luz mais de preenchimento. E essa aqui eu vou fazer a minha tocha principal, então eu uso um difusor maior para ficar uma luz mais suave. Luz no local, vou ligar o flash. E agora eu encaixo a capa difusora aqui. Prontinho. Aqui a gente já tem o ambiente preparado para a cliente chegar e a gente começar a fotografar. Então depois que eu descarrego o cartão de memória, né, no computador, eu já migro aqui para o programa de edição que eu uso. Então para fazer uma seleção prévia e ajustes mais básicos, eu uso o Lightroom. Então hoje nós fizemos um ensaio com a Sara. Ela é uma menininha de 2 anos. E ela é bem tranquila, ela já fala bastante, então dá pra interagir bem no ensaio, fica divertido. Eu tenho ideia de seguir com o plano que eu tinha, de ter um espaço para eu trabalhar. E para poder crescer, eu não vou mais poder trabalhar sozinha. Então eu acho que o próximo passo seria ter alguém para me ajudar, pelo menos com a parte administrativa do negócio, né? Passar orçamento, preencher contrato, controlar pagamentos, enfim. E eu ficar mais na parte ativa do trabalho mesmo, que é fotografar. Ou então ter alguém para fazer as edições, porque a edição toma muito tempo, né? O selecionar as fotos, o sentar em frente o computador e acertar foto por foto e tal, isso toma muito tempo da gente. Não quero acomodar, não quero ficar na minha sala para sempre. E se continuar no fluxo de trabalho, né, que esse ano está prometendo, eu acredito que até o começo do ano que vem eu consiga realizar esse objetivo de ter um espaço profissional separado, né, da minha casa e poder contratar alguém para me ajudar, para eu ficar mais livre, para ter horários para fotografar mesmo. Eu nunca descartei a possibilidade de ter uma sócia. Eu gosto de trabalhar em dupla, tá? Já tive a oportunidade de fazer evento com colegas e tal. Eu gosto, porque eu acho que quando a gente troca ideias, coisas boas sempre se somam, né? Tá, a principal dificuldade que eu tenho, assim, apesar de o espaço aqui me atender, né, eu estar conseguindo trabalhar e receber os clientes, tá tudo muito junto com a minha casa, né? Então, como eu disse, o ideal seria separar totalmente a pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, o próximo passo é realmente separar um pouco mais, né? Que eu tenha um escritório separado da minha casa, até mesmo para criar uma rotina mais certinha, né? Poder sair para trabalhar, né? Quando você tá em casa, você tem que tomar muito cuidado. Acho que muita gente passou, né, pela pandemia, pela experiência do home office, e sabe que é mais difícil você ter essa disciplina, né? Não, agora é o horário de trabalho. Apesar dos perrengues, eu me realizei. Eu tive certeza 6 meses depois que eu estava disposta a enfrentar os perrengues. Olha, a fotografia nunca mais vai sair de mim. Mesmo que um dia eu pare de trabalhar com a profissão, eu até fiz uma tatuagem de uma câmera de foto, porque tá intrínseco em mim já. Eu não consigo mais dividir a Ariane Lealdini fotografia da Ariane Lealdini Fontana, né? A fotografia, pra mim, é o que eu disse, é o registro pro futuro, sabe? A gente tá contando a história hoje que vai ficar eternizada. Eu acho que a Ariane antes era muito acomodada. Eu tracei uma meta de entrar na faculdade e seguir carreira dentro de alguma empresa, imaginava um plano de carreira na área administrativa, começar como assistente, coordenadora, porque não gerente de uma equipe. Fui trabalhar até numa empresa grande na área de logística, eu trabalhava com logística reversa. E tinha uma equipe grande, eram quase 20 pessoas que trabalhavam e tal. E eu era analista de logística, né, desse setor reverso.
e eu percebi que eu não estava feliz. Então eu tracei um plano para mim na faculdade que na prática não funcionou para mim. Só que eu me acomodei, eu achava que o problema era a empresa. Ah, não, vou tentar outra empresa. Ah, não. E eu estava frustrada, né? Aquele plano que eu construí de carreira não era realmente o que eu queria. Por isso que eu falo, a fotografia me escolheu de fato, porque eu comecei de uma maneira totalmente despretensiosa, fazendo um curso como um hobby. E eu descobri que aquilo era uma profissão, né? E que era uma profissão bacana, que muita gente tinha sucesso nessa profissão, né? Que muita gente conquistou sonhos muito maiores até dos que eu tinha e que era possível sim, entendeu? Então, a fotografia me deu um chacoalhão em vários sentidos. De buscar outras coisas. Então, eu me desafiei várias vezes, sabe? Nessa profissão. Muitas coisas eu falei, não vou conseguir. Eu falei, eu preciso fazer. E eu fiz. Então, eu acho que a fotografia me desafiou como pessoa e eu melhorei bastante nesse sentido.